Boa tarde, meus amigos, a paz de Deus com todos. Então, gente, eu decidi gravar esse videozinho hoje, fazer um vídeo com esse conteúdo para dividir com vocês. É um assunto, né, bem pertinente que eu acho, e para falar com vocês sobre doutrina, falar com vocês sobre Deus, para variar, né? Não, mas é um assunto bem interessante, porque, né, como todo mundo sabe, né, eu sou formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Catarina. E esse curso que eu fiz, que eu me formei em licenciatura, né, das Ciências Sociais, ele é um curso que é bastante crítico, que é bastante intolerante, vamos dizer assim, né, irredutível quanto à religião, à religiosidade. Na verdade é religiosidade, mas como eles botam tudo num saco só, religião e religiosidade. Mas o que eu percebi no decorrer desses 8 anos de faculdade, de UFSC, como se diz assim, estudando, debatendo, lendo e aprendendo, foi que esse curso, assim como a maioria das pessoas, elas são muito suscetíveis com doutrinas. Por exemplo, nesse curso nós temos a doutrina de Kardec, nós temos praticantes da doutrina de Kardec, praticantes de Umbanda, do Candomblé, de yoga, a doutrina do zazen, do sagrado feminino, sabe, pessoas que admiram Deus Sol, Mãe Natureza, Mãe Terra, Mãe Tudo. Então a doutrina ela é muito bem aceita e muito bem vista. Então a religião não, a religião é vista como, né, de dominação, como segregação, como deturpadora, como roubo, como, né, como se diz assim, que rouba, que diminui, que divide e tal. E levando esses pensamentos, esses ensinamentos, eu cheguei à conclusão que o que acontece? Nós temos todas essas doutrinas e muitas outras doutrinas na vida. Só que existe uma doutrina que ela é superior a toda. Existe uma doutrina que é pura, que trabalha com a leveza, que trabalha com o sagrado feminino, uma doutrina que te cura, que é libertadora, né? É uma doutrina que está acima de todas as demais doutrinas. E ela é tão poderosa, ela é tão gostosa, ela é tão do bem, que dela emana uma fragrância que vai para todas as demais doutrinas. Ela emprestou o seu nome, ela emprestou o seu propósito para todas as demais doutrinas e até para aqueles que nem têm doutrina, que é a doutrina da Bíblia Sagrada. Sim, gente, eu venho dizer para vocês que eu, nesses últimos tempos, cheguei a essa conclusão e hoje eu venho, né, me convidar e convidar vocês para nós tirarmos a Bíblia Sagrada, a doutrina, né, da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, do saco da religião, do saco da dominação, do saco da segregação, tirar lá do saco, né, dos Edir Macedo da vida. Eu vou falar esses nomes porque são pessoas que hoje em dia têm me cobrado isso. As pessoas têm me falado, porque você está nessa doutrina, porque olha o Malafaia. Então, assim, vamos tirar a Bíblia Sagrada, a doutrina da Bíblia Sagrada do saco do Malafaias, do saco do Edir Macedo, do saco desses milhares de pastores que usam a doutrina da Bíblia, que usam a palavra de Deus, que usam esses ensinamentos para cobrar dízimo, para tirar dinheiro das pessoas, para terem carro bons, para terem, sei lá, uma vida boa. Isso não tem nada a ver com a doutrina. O que aconteceu? É como se nós tivéssemos pegado a doutrina de Kardec inteira e colocado no saco junto com a atitude do médio João de Deus e de outros médios que a gente sabe, né? E botado a doutrina de Kardec como uma doutrina que estupra, que violenta, que assedia, que tira dinheiro, porque a gente sabe que tem médios que estão riquíssimos hoje, usando o dom da mediunidade. E tá tudo bem, né? E a gente sabe de seitas, né, de Candomblé, de Umbanda, que sacrificam animais, que sacrificam pessoas, mas a gente consegue colocar o repúdio em cima dessa ação e deixar a doutrina de lado, né, como uma doutrina que veio da África, né, que cultuava os escravos, enfim. Agora a doutrina da Bíblia não, a gente não consegue tirar. E ela é uma doutrina como outra qualquer.
Ela é uma doutrina como outra qualquer. Eu estou há 2 anos nessa doutrina e eu consegui uma cura que talvez que eu não consegui nenhuma outra. Eu consegui uma cura, uma libertação, porque ela não, na verdade, eu estou falando que ela é uma doutrina como outra qualquer, mas ela não é como outra qualquer, ela é superior a todas as demais doutrinas. E às vezes o que acontece quando a gente começa a praticar, a usar a doutrina da Bíblia Sagrada como forma de vida, como filosofia de vida, você entende algumas coisas e você começa a tentar defendê-la. Então, quando você vê uma postagem, né, que diz que levanta, por exemplo, uma imagem, né, como diz assim, vamos usar aquela imagem em formato de pirâmide, branquinha, que às vezes nem tem rosto definido, ela é só toda enfeitada com pérolazinhas, e a pessoa levanta e escreve em cima na legenda, Deus abençoe nosso dia, e as pessoas todas dizem amém. Quem segue essa doutrina fica assim, incendiado. Por quê? Porque aqui na Bíblia, para quem segue a doutrina, né, eu não pago dízimo, eu não sustento pastor, eu não sustento instituição religiosa nenhuma, eu vivo a doutrina da Bíblia como uma filosofia de vida. Então eu entendo que, como que está escrito, não foi Malafaia que escreveu, não foi Edir Macedo que escreveu, não foi esses pastores que tiram dízimo, que cobram, que vivem da religião, que vivem do evangelho, né, que são os evangélicos que vivem do evangelho, não foi eles que escreveram, está aqui na Bíblia, não terás escultura, não farás escultura e não adorarás. Então às vezes a gente acaba sendo intolerante, porque até então a gente não admitiu que na verdade a Bíblia é uma filosofia. O que acontece? Por exemplo, eu não uso a doutrina de Kardec a meu bel prazer, eu não uso a Umbanda, o Candomblé ao meu bel prazer, eu não uso a Yoga ao meu bel prazer, eu não uso a doutrina de Buda ao meu bel prazer, e as pessoas usam o Deus que está na Bíblia, as pessoas usam Jesus que está na Bíblia. Então as pessoas conhecem o Deus do que emanou dela, do perfume sagrado que emanou da Bíblia. Então, como eles não vivem a doutrina, então eles falam, como diz assim, eu vivo de qualquer jeito, Deus é um só. Então, quando a gente conhece essa doutrina, quando a gente mergulha nessa doutrina, a gente passa a defender, como se você conversar com uma pessoa que faz yoga, do início ao fim da conversa ela vai dizer, mas tu deveria fazer yoga. Você vai encontrar o seu yin yang, você vai trabalhar a tua respiração, você vai se perdoar, você vai entender sabe? Você tinha que fazer terapia, voltar lá no útero da tua mãe, né? A terapeuta vai te jogar lá, você vai se perdoar, você vai perdoar. E eu consegui tudo isso pela Bíblia Sagrada, sem gastar nada. Eu não teria condições financeiras, por isso que eu estou vindo defender hoje essa doutrina como outra, porque eu não teria condições financeiras de estar 2 anos numa terapia intensiva, como eu fiz, através da oração, porque a Bíblia fala, aquele que me seguir, aquele que quiser seguir essa doutrina, né, vai usar a oração. Então, para tudo nós usamos a oração, é joelho no chão, é clamor a Deus, conforme a doutrina ensina. Não é só usando o nome, não é só usando, eu ando de qualquer jeito. Não, gente, é que quando a gente adere essa doutrina, essa escritura sagrada como forma de vida, a gente tem que mudar alguns hábitos, algumas vestes, entendeu? É como se você fosse, eu vou fazer agora yoga. Então você tem que, né, começar a exercitar teu corpo, você vai usar roupa adequada. Você não pode chegar numa sessão de yoga vestida de mãe de santo. Né? Isso é roupa do candomblé, eles vão te dizer, isso aí é coisa de orixá. Aqui nós praticamos a yoga. A mesma coisa quem usa a doutrina da Bíblia. A doutrina da Bíblia, ela ensina, a mulher se veste com modéstia e discrição, né? Com postura, então eu vou andar. Mas como a minha doutrina ela é superior a todas as outras doutrinas, não é eu que sou superior é o Deus dessa doutrina sagrada. Então, assim, Deus, como ele está acima de todas as demais doutrinas, eu tenho um comportamento habitual que eu vou ter que usar 24 horas, mas não é sacrificoso. É a mesma coisa que, por exemplo, um vegano, que não é uma doutrina, mas vou usar assim, um vegano vai assim, hoje eu queria comer carne, mas eu não posso porque eu sou vegano. Não, gente, isso não acontece. Sabe, então a gente tem que fazer essas mudanças, essas necessidades, mas, gente, é uma doutrina como outra qualquer, gostosa também. Se as pessoas começarem a partir de hoje conhecer Deus através da doutrina da Bíblia e tirar ela desse saco escuro, desse saco da segregação, da dominação, as pessoas vão parar de achar que porque eu estou seguindo a doutrina da Bíblia, eu preciso de uma terapeuta, é melhor que eu procurasse uma terapeuta, como já vieram me dizer. Porque tu não pode fazer nada. Não, eu não posso fazer nada do que eu fazia quando eu estava como uma pulga lá no mundo, né? Usando o nome de Deus, porque Deus, porque Deus, porque Jesus, na divindade.
sabe? Mas a doutrina da Bíblia é como uma outra qualquer. Eu cansei, eu sofri, eu não aguentava mais. Eu não aguentava e eu aderia à doutrina da Bíblia, mas sempre lembrando que sem pagar dízimo, sem sustentar pastor, sem sustentar homem nenhum e sem sustentar denominação religiosa nenhuma. Quanto ao custo, tudo nessa vida tem um custo, gente. Tudo tem um custo. Se você for ver um templo budista, é caríssima a manutenção. Esses centro espírita, Caminho da Luz, Rosa da Luz, sei lá o que da luz, tem uma manutenção. Os terreiros de Candomblé, todos têm uma manutenção. Uma sala de yoga, um templo de yoga, sei lá, tem uma manutenção. Será que são as pessoas, são os donos que sustentam? Ou são as pessoas que são adeptos a essa doutrina? E assim a doutrina da Bíblia. Eu tenho uma congregação, eu tenho um templo onde a gente se reúne para um culto de adoração a Deus, porque a minha doutrina adora a Deus, adora Jesus e o Espírito Santo. Esses são os nossos superiores. Nós não temos guia, nós não temos Buda, nós não temos, né, essas imagens, não temos Aparecida, não temos Jorge, não. O nosso Deus é Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então nós temos um templo de adoração para esses deuses, e esse templo ele demanda, mas não tem um valor estipulado. Se eu quiser não dar nada, é do meu coração. Se eu sentir de dar 5, de dar 10, é isso. E a doutrina da Bíblia é isso, porque Jesus, quando passou na terra, ele não prometeu nada físico, nada. Essa aqui é uma doutrina da humildade, da simplicidade. Essa palavra inteira, ela fala só da espiritualidade. Ela fala só que conforme o teu comportamento aqui na Terra, é para onde você vai depois que tu deixar esse corpo físico. Mas esse corpo físico foi dado por Deus. E estamos aqui na Terra, como se diz assim, todos mantidos por Deus. Então, como a doutrina de Kardec diz que você vai morrer e nascer, até alcançar uma elevação, a doutrina da Bíblia, né, lembrando que não é dízimo, que não é nada, ela diz que não, que se você fizer uma caminhada com Deus aqui na Terra, você vai alcançar um galardão, você vai alcançar um lugar celestial, você vai cantar um hino que não foi cantado, você vai ver a face de Deus que todo mundo tenta desenhar, todo mundo tenta inventar. É a doutrina da Bíblia, como outra qualquer. Ela fala aqui para você se andar com modéstia, né? Tem lugares que você não cabe mais frequentar, sabe? É a mesma coisa, por exemplo, assim, eu sou de Kardec, mas eu vou lá na missa. Né? Tem gente que faz tudo junto, mas essa doutrina, ela nos supre de um jeito que a gente não frequenta mais determinados lugares, porque a Bíblia ela ensina. Como outra doutrina qualquer, ela não está dominando, ela não está obrigando, como Jesus quando passou na Terra. Como esse Jesus que nasce em dezembro e é morto em abril, ele saiu daqui das Santas Escrituras. Esse Deus que todo mundo fala, que todo dia proclama, ele saiu daqui, ele mandou dessa doutrina. E essa doutrina ela é um todo, ela fala de casamento, ela fala de relacionamento, ela fala de vestes, até de comida ela fala. E como outra qualquer, eu sigo ela, porque eu quero me encontrar com o meu eu quero me curar, eu estou num estado de cura. E assim é que eu convido as pessoas. Todo mundo crê em Deus. Se eu sair aí fazer uma entrevista com 300 pessoas, 298 vão dizer que crê em Deus, que crê em Jesus. Todas elas vão dizer, só que se eu falar da doutrina da Bíblia, elas vão torcer o nariz e falar, mas isso aí, eu tenho a minha religião, eu tenho a minha fé. Entendeu? Só porque elas não veem a doutrina da Bíblia como uma doutrina. Elas já pensam na dominação. Só que a doutrina da Bíblia, quando você decide estudar Kardec, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que procurar ler os livros, né, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, procurar um centro que vai te dar palestras sobre a doutrina espírita. A Bíblia Sagrada não. Se você decidir seguir a doutrina da Bíblia, o que Jesus fez? Antes de mais nada, Jesus procurou João Batista, que era um homem, né? E se batizou emergido na água. É isso que a doutrina pede. Não tem nada a ver com Malafaia, não tem nada a ver com Edir Macedo, não tem nada a ver com dízimo, não tem nada a ver com dominação, não cobra nada, não tira nada de ninguém. Simplesmente aquele que crê, né, na Escritura de Deus, aquele que crê na Palavra de Deus, né, se batiza e começa a viver conforme a Palavra de Deus. E no final, quando deixar esse corpo físico, vai receber um galardão celestial, vai morar com Deus. Mas isso é a minha doutrina, não é Malafaia, ninguém falou isso. Está aqui na Bíblia Sagrada,
esse Deus que todo mundo grita. Então é isso, tá, gente? Muito obrigado. Eu agradeço, para quem olhar esse vídeo. E é assim, vamos viver com Deus, vamos conhecer Deus através da doutrina da Bíblia e vamos tirar ele do saco da dominação, do saco ruim, porque você precisa de Deus. E é isso que Deus tem me cobrado. A partir desses tempos, talvez é isso que Deus vai cobrar de todos nós, que nós tiramos a Bíblia Sagrada, que nós conseguimos dividir os atos das pessoas com o que é a doutrina. Eu não quero viver a doutrina da Bíblia, eu acho muito dura, eu acho muito... Beleza, mas não fica, como diz assim, se eu fizer uma postagem, não fica dizendo que é dominação, que eu estou sustentando o pastor, que é isso, que é aquilo, só porque você tem medo de conhecer o Deus da Bíblia, você prefere esse Deus falado, né? Deus ama vocês, Deus ama todo mundo do jeito de cada um, só que Deus diz aqui, que ele se agrada daqueles que seguem ele, ele se agrada daqueles que se voltam inteiramente por eles. E aqui Jesus falava, aquele que virar as costas para o mundo e se virar para Deus, é aquele que vai receber o galardão. É como diz o pai, ele ama todos os filhos, mas sempre tem aquele que é mais obediente, aquele que é mais dedicado, que o pai, ele, entendeu? E isso é da doutrina, é uma doutrina como outra qualquer, tá bom? Deus abençoe a todos, a paz de Deus para vocês.